tem uma palavra que a gente não pode esquecer, que é a questão da inovação. Sem inovação, a gente não consegue crescer. Sem inovação, a gente não consegue mudar. Sem inovação, a gente não consegue transformar. E falando sobre inovação, a gente primeiro tem que entender o porquê. Por que a gente precisa de inovação? E para explicar um pouco sobre isso, eu tentei fazer de uma forma lúdica, mas eu acho que é muito importante e é o que a gente vive no dia a dia, que é a questão da lagosta. Não sei se vocês todos sabem, a lagosta ela tem uma casca dura e para ela crescer, ela precisa romper essa casca. A gente vem sempre com uma questão de desafio, sejam pressões internas, sejam pressões externas que a gente vive. A gente precisa de uma ruptura, e no caso da lagosta, depois que ela tem a ruptura, depois que ela deixa a casca, ela é um ser frágil, ela precisa desenvolver o esqueleto dela para se tornar um pouco mais forte. E é mais ou menos isso que ocorre quando a gente resolve fazer uma ruptura. A gente sempre tem que ter uma adaptação. E isso se reflete na questão do risco. De fato, sem tomar risco, a gente não consegue se desenvolver. Falando exclusivamente da Sky, a gente teve um primeiro desafio, que foi o desafio de soluções fragmentadas. Não é novidade para todo mundo, a gente começa a trabalhar com a questão de voz, com o famoso PABX. Eu não vou dizer quantos anos eu tenho aqui, sou até antes do PABX, mas trabalhei com TED-IRAN, trabalhei com plataformas bastante antigas, mas hoje, nos dias de hoje, a gente tem que trabalhar com plataformas diferentes. Facebook, SMS, chat, WhatsApp, a própria internet. Então, a gente tem um desafio que é muito maior de como integrar todos esses processos. E aí veio a Service. A gente fala que quebrar casca, a gente precisa. Mas quebrar casca sozinho é muito mais difícil do que quando a gente tem um parceiro. Pô, Jansen, e aí? Como que a gente consegue, de fato, reduzir o nosso custo e atender melhor o nosso cliente? A gente criou um primeiro robô. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção em cima desse primeiro robô. Olá, quero falar com André, o responsável pela Sky. É você? Sim, sou eu mesma, pode falar. Aqui é a Carol, da Sky. Eu estou ligando porque não identificamos o pagamento da sua fatura, realizada no dia 20 de agosto, com valor atualizado de R$ 75,90. Esse era um robô que a gente lançou em 2016, que até, se a gente for ver nos dias de hoje, é um robô que tem uma performance super boa. Mas ele tinha algumas falhas, como o ajuste nas variáveis. Não sei se vocês perceberam, ele tem uma mudança na tonalidade da voz em determinados momentos, ele tem uma pausa um pouco maior em determinados momentos, e a gente precisava até de uma humanização maior nessa voz. E aí veio o segundo desafio. Vamos quebrar a casca mais uma vez. Veio o projeto 2, que foi o segundo robô. Bom dia. Posso falar com Sérgio? Olha, ele morreu semana passada. Olha, sinto muito. Pode me dizer quem ficou responsável pela assinatura da Sky? Ah, pode falar comigo mesmo. Não sei se vocês perceberam, a gente ligou para uma pessoa onde o assinante tinha falecido. E o robô entendeu isso. E nesse momento ele falou, com uma parte de humanização de voz, olha, a gente entende, mas eu preciso falar com o responsável. Então a gente parte para um segundo robô, onde a gente tem uma maior fluidez nas variáveis, uma humanização na voz e com expressão de sentimento. Será que um robô é suficiente para uma empresa como a Sky, que trabalha em todo o território brasileiro? A gente fala que dentro do Brasil, a gente tem vários Brasis. A gente tem um Brasil
Nordeste, a gente tem um Brasil sulista, a gente tem um Brasil metropolitano, e veio uma necessidade para a gente, e aí vai até uma primeira dica para vocês, para quem está pensando em implantar um robô, talvez um robô só não seja suficiente para resolver todos os problemas dos seus clientes na qualidade que a gente necessita. E a gente resolveu fazer a regionalização do atendimento, ou seja, criar um robô nordestino, criar um robô mineiro, criar um robô paulista. Tá? Então a gente foi criando cada um desses robôs, esses robôs foram atendendo, a gente foi testando cada um desses robôs, cada um com as suas performances. Mas o que é importante para a gente? Será que eles podem competir? Será que a gente pode colocar para o mesmo atendimento robôs diferentes competindo entre eles? Esse foi um dos desafios que a gente colocou para services e que a gente conseguiu um belo de um resultado. Então a gente começa com Olá, colocando... quero falar com o André, o responsável pela Sky. Eu tô entrando em Bom contato. dia, Aqui é a posso Carol falar da Sky. com Eu tô ligando Sérgio? que não identificamos o pagamento da sua fatura, realizado no dia 20 de agosto. Bom dia, aqui é a Carol da Sky. Então a gente colocou para competir vários robôs. E aqui aconteceu um fator que eu acho que é muito importante. A gente demitiu o primeiro robô, acho que no Brasil, que foi a Carla. A Carla realmente não tinha a performance que a gente gostaria. Eu tenho falado muito para o Jansen de que, ok, a gente fez um robô para cobrança, a gente fez um robô para o saque, mas a necessidade é muito maior do que isso. A gente precisa de ter um robô que consiga atender meu cliente desde o momento da compra até o ciclo final de vida dele. Em 2016, com a Server Digital, nós conseguimos dar um grande avanço à nossa empresa, mas aí, os nossos clientes que estão aqui todos, começaram a exigir muito mais. E eles começaram a exigir no momento em que realmente o digital, ele explodiu no mercado. Todo mundo tinha robô, todo mundo queria múltiplas personas, todo mundo queria bot. E aí a demanda começou a funilar, e a funilar de verdade. Eu tenho certeza que todos aqui nessa sala já sentiram essa dor de prazo para desenvolver um robô, de melhorias que são necessárias, e às vezes a gente não consegue. Eu lembro muito bem a equipe do Fábio, de Leon, eles, uma oferta nova de desconto para amanhã. Como que eu vou? No call center eu vou lá, faço um pré-turno, coloco uma regra nova e rapidamente a gente comunica a equipe. E para o robô, que você tem que ir lá desenvolver, tem que gravar de novo, tem que cortar aquilo que a oferta antiga. Então isso começou a ficar muito dinâmico. Não só nas verticais, que nos citou, para atender todo o ciclo do cliente da Sky, mas também na própria cobrança, uma agilidade muito maior. Saímos de uma empresa de contact center, humana e digital, e tivemos que ir lá fora do país buscar profissionais, dentro do país também, e criar a nossa própria fábrica de software, a nossa própria fábrica de robôs. Qual a pergunta que a gente fez? Nós somos especialistas em formar operadores humanos. O Grupo Services formou milhares de pessoas, operadores, supervisores, tem até superintendentes hoje do Grupo Services que começaram na PA com a gente. Então nós falamos assim, por que então não criarmos os nossos próprios robôs de atendimento dentro de casa? Mas para fazer isso, nós tivemos que mudar todo o nosso ambiente do call center tradicional, do digital, e trazer na nossa estrutura uma cara realmente de fábrica de software. Um ambiente futurístico, com todos os requisitos necessários para atrair bons profissionais, manter esses bons profissionais e também inspirar os nossos profissionais e os nossos clientes a passar por essa revolução e a imergir nessa questão de fabricação de robôs. Agora não era mais só call center, não era só mais atendimento. Agora nós também tínhamos que fabricar as nossas próprias soluções. Se a gente pegar aqui, a gente vai entregar um robô que não vai saber interagir com o cliente. Por isso a gente investe muito tempo na área de projetos. Depois disso, a gente vai para uma camada de machine learning. Desenhamos o projeto, nós vamos lá ouvir milhares de ligações para entender se toda aquela nossa árvore de decisão
nós não esquecemos de nenhum ponto. Será que não faltou uma resposta? Será que não faltou uma saída? Passado pelo Machine Learning, uma equipe que fica atenta a isso, nós aí sim vamos para a nossa parte de central de voz no nosso estúdio próprio. Ali, os nossos robôs ganham realmente voz. Nossos clientes podem escolher o mineiro, o nordestino, um robô para falar mais lento, se o nosso mailing for com pessoas mais idosas, um caipira para falar com o pessoal lá do campo. Nós temos clientes que têm os seus clientes no campo e o tom tem que ser diferente. Na central de voz, os robôs ganham voz em quantas personas os nossos clientes quiserem. Depois disso, vai para o centro científico, que é exatamente a equipe de desenvolvimento que aperta todos os parafusos ali do robô, coloca a cabecinha no lugar, coloca o braço, a perna, e aqui a gente dá o primeiro alô com o robô. Se você me permite, Jansen, eu acho que aqui é o ponto principal desse processo, né? Quer dizer, essa questão da gente achar que o robô aprende sozinho, não é bem assim. A gente tem experimentado muito no nosso dia a dia que a gente precisa, de fato, uma área de monitoria e curadoria que entenda não somente algumas questões de palavras, mas também algumas questões de sentimento, como a gente viu, né? Para que a gente consiga, de fato, trabalhar a questão da humanização do nosso robô. Então, assim, talvez fazer robô seja o mais fácil. Aqui está o grande segredo de a gente ter uma performance boa ou não dentro dos nossos robôs. Que é o aprimoramento, exatamente isso, Kino. Inclusive, boa parte das nossas pessoas são operadores que atuam no nosso call center, não são locutores. Essas pessoas que falaram aqui são profissionais que trabalham no Grupo Service. Inclusive, um deles cuida de uma grande operação nossa, que é o mineiro. O que a gente fez? Nós trouxemos lá da ponta, lá do call center, lá do nosso chão de fábrica, os nossos operadores, e montamos maratonas de criatividade e aprimoramento de scripts. Criaton. 30 dos melhores operadores do primeiro quartil de todas as verticais do Grupo Services passam 24 horas por dia, a cada 3 meses, formulando novos scripts, novas argumentações, novas aberturas de ligações, novos fechamentos. Quem são os caras mais efetivos? Esses caras vão lá e incrementam tudo e retroalimentam todo esse mecanismo que nós mostramos ainda há pouco, de machine learning, de curadoria, de regravação e de scripts. Vamos chamar o nosso convidado? Será que ele está aí? Vamos lá. Então ele vai apresentar para vocês uma surpresinha que a gente preparou para o Kino, para a equipe da Sky e para os nossos clientes. Zeus, você está aí atrás? Por favor, venha aqui ao palco. Opa, já estou a caminho, chefe. Rapidinho, Zeus, que o tempo esgotou. Muita gente aqui hoje. Estou reconhecendo alguns que já estiveram na minha casa, lá em Curitiba. Zeus, então cumprimente e se apresente para quem ainda não te conhece. Oi, galera, tudo bem? Eu sou o Zeus, o robô de atendimento do Grupo Services. E aí, Kino, tudo bem? Sabe que eu adoro um desafio, né? Se prepara, porque hoje eu vou te surpreender. Zeus, sem gracinhas, Zeus. Suba logo no palco. O tempo já acabou, sem gracinhas. Bom, pessoal, como o Jansen e o Kino já falaram, eu fui desenvolvido pelo Grupo Services para dar autonomia, agilidade e flexibilidade aos atendimentos digitais. Vi uma oportunidade de quebrar a casca e vou aproveitar que estou no palco para mostrar a vocês minha nova competência, o AIO. O AIO integra todas as minhas competências e meu poder de me multiplicar em infinitas personas a uma única árvore de decisão, para ativo e para receptivo. Agora eu consigo concentrar diversas especializações e podemos oferecer atendimento personalizado de ponta a ponta sem necessidade de transferir a chamada para outro setor. Mas com o AIO eu tenho uma infinidade de possibilidades a oferecer.
Acho que em pouco tempo vou poder substituir você. Não é um mau negócio, né, Zeus? Inclusive, eu já dei até uma engordadinha depois que você nasceu. Zeus, veja bem, me substituir talvez não, mas nós podemos continuar trabalhando juntos, ajudando os nossos clientes a oferecer uma melhor experiência para o consumidor. Jansen e Quino, foi um prazer dividir o palco com vocês. Mestre.